Quero também lembrar que agora no dia 8 de novembro vamos ter a segunda parte do Seminário de Libertação. E você que veio, participe, se inscreva. Já foi aberta as inscrições ali no aplicativo. Mas se você não veio no primeiro, faça parte do segundo, que vai ser incrível. Amém? Em nome de Jesus. Contamos com você. Essa é uma história incrível. O quarto da sunamita. O Deus que visita a dor. Deus da vida que age no meio da morte. E nós precisamos entender, e aqui nessa noite eu quero fazer um paralelo entre a história da sunamita, que teve seu filho ressuscitado dentro da sua oferta, até quando Jesus vai a Naim e ele toca no filho da viúva lá em Naim e ele ressuscita. E a palavra de Deus vai dizer lá em 2 Reis 4, 32 ao 37. Eu quero ler para você. Chegando Eliseu à casa, eis que o menino jazia morto sobre a sua cama. Então entrou ele, fechou a porta sobre ambos e orou ao Senhor. Subiu à cama, deitou-se sobre o menino, pondo a sua boca sobre a boca dele, os seus olhos sobre os olhos dele, e as suas mãos sobre as mãos dele, e se estendeu sobre ele, e a carne do menino aqueceu-se. Eliseu se levantou e andou no quarto de um lado para o outro. Tornou a subir a cama e se estendeu sobre o menino. E este espirrou 7 vezes e abriu os olhos. Então Eliseu chamou Geazi e disse: chame a sunamita. E ele a chamou. E quando ela chegou, Eliseu disse: pegue o seu filho. Ela entrou, lançou-se aos pés de Eliseu e prostrou-se em terra. Pegou o seu filho e saiu. Irmãos, o mesmo Deus que entra na dor, Ele também se move em compaixão. E Ele transforma luto em um grande testemunho. Essa palavra fala muito comigo, porque quando eu era recém-convertida, eu estava num culto de domingo como vocês, e eu vi essa palavra. E quando nós estávamos saindo da igreja, uma mulher da igreja nos chamou e disse assim: por favor, venham aqui, porque a minha filha, ela está muito mal. E a filha dela chama-se Beatriz. Era uma criança naquele tempo, isso há uns 20 anos atrás, amor? Mais, né? Uns 23, 24 anos atrás. E ela estava muito bem, mas, de repente, ela começou a sentir uma dor de cabeça. E quando ela chegou no hospital, era uma dor de cabeça terrível. Quando chegou no hospital e foram fazer o exame, aquela menina tinha um aneurisma. E ele estava a ponto de estourar. E no outro dia, de manhã, ia ser a cirurgia. E quando a gente chegou ali, eu tenho uma fé muito literal, gente, igual criança. Eu lembrei da palavra que eu tinha ouvido naquela noite. E eu disse assim: mãe, vamos colocar ela aqui? E a gente deitou a menina em cima, no chão da sala, em cima do tapete. E eu deitei sobre ela. E eu fiz exatamente isso. 7 vezes. Me coloquei sobre ela. Declarei a cura. Soprei sobre o seu rosto. E nos levantamos, oramos, clamamos, choramos e fomos embora. Mas no outro dia, antes dela fazer a cirurgia, foram fazer um outro exame. E não tinha mais nada. Eu quero te dizer que o choro dura uma noite, mas a alegria vem pela manhã. Nós precisamos pegar a palavra que sai do altar. Você precisa pegar e viver ela, porque ela é viva, ela é eficaz. Quando nós trazemos uma palavra, nós não ficamos escolhendo um texto bonito, legal, acho que isso vai combinar. Não, é o Senhor que dá. É o Senhor que dá em jejum, em oração. É o Senhor que está falando à igreja. Então, se há algo que está morto na tua vida, hoje é dia de ressurreição.
E pode ser uma enfermidade, pode ser uma necessidade, um relacionamento, um ministério, um sonho, um casamento. Eu não sei. Mas essa é uma noite de ressurreição, porque desde os louvores o Senhor está falando sobre ressurreição. E o segundo texto é um texto também incrível. E ele está lá em Lucas 7:14. E diz assim. Jesus, aquele que para o cortejo da morte. Lucas 7, esse milagre só está em Lucas. É o único evangelho que relata. E chegando-se, tocou o esquife. E os que levantaram, pararam e disse: Jovem, eu te ordeno, levanta-te. E o que estava morto sentou-se e começou a falar. No versículo anterior a esse texto, Jesus cura o servo do centurião, lá em Cafarnaum. E de Cafarnaum para Naim, são 50 quilômetros. Que dá mais ou menos a pé 1 dia e meio. Mas, quando a gente começa a fazer os cálculos, para Jesus chegar na hora que o cortejo estava saindo da cidade, ele passou a noite toda andando. E eu fico imaginando, porque aquela mulher era uma viúva, eu fico imaginando aquela noite. E quantas vezes nós passamos uma noite assim? Eu não sei se você já passou uma noite de joelhos chorando. E pedindo a Deus que ressuscitasse. E pedindo a Deus o milagre. Você olhava? Nada. Nada. Mas, da mesma forma que aquela mulher não via nada, mas ela não sabia, Jesus estava indo ao seu encontro. Eu quero te dizer que Jesus está vindo a teu encontro essa noite. Amém? Ela estava orando, chorando, clamando. Sabe por quê? Porque aquela casa já tinha visto a dor do luto. E para uma mulher que ainda tinha um filho jovem, quer dizer que o marido dela também morreu num tempo que ela não era idosa. Na cultura judaica, quando um homem morria e deixava uma mulher viúva, é porque havia um pecado naquela casa. Então, ela tinha ainda um estigma sobre ela. Ainda havia uma dor sobre ela. Uma marca sobre aquela mulher. Mas a sentença dela estava totalmente lançada. Porque do que ela iria viver? Ela já não tinha marido. E agora ela perdeu o seu único filho. Eu não sei se você já se viu numa situação como essa. Que você diz assim, não tem saída. E olha, Naim significa agradável, bela, mas a cidade agora estava dominada pela morte. Porque quando o cheiro da morte chega, ele se espalha. Mas o cheiro da morte é detido pelo bom perfume de Cristo, amém? Quando Jesus chega, todo cheiro de morte tem que ir embora. E a viúva é um símbolo da humanidade sem sustento. É uma alma sem Deus, desesperançada, amargurada. Mas enquanto aquela mulher chorava e orava naquela noite, Jesus estava vindo ao seu encontro. Ela estava vindo ao seu encontro. Porque o filho único morto representa o colapso da esperança. Ela não tinha mais nada. Ela não tinha mais o que fazer, não havia mais nada para ela. Mas Jesus encontra o cortejo no limite entre a cidade e o cemitério. Você já pensou isso? Entre a cidade e o cemitério. A vida encontrando a morte. O ponto exato é onde eles se encontraram. E eu quero dizer que Jesus tem vida para você essa noite. Jesus tem vida para a tua casa. Jesus tem vida para a tua família. E sobre tudo aquilo que você já perdeu a esperança. Ele não chega atrasado. Ele não se atrasou.
Irmãos, é como se ele tivesse, não, ele passou a noite toda subindo vales, montanhas, subindo e descendo para chegar na hora exata. Na hora exata, porque ele chega na hora exata. Ele para o cortejo da morte. E aqui eu fiz um paralelo profético, porque há uma visão profética entre a mulher e a sua dor. Então, lá em 2 Reis 4, a sunamita é aquela que tem a fé persistente. E nós precisamos perseverar em fé. Nós precisamos perseverar. E a fé é um elemento que nos estica. Você diz, eu não consigo. Mas sabe como nós conseguimos andar com fé? É quando nós nos lembramos daquilo que Deus já fez. A Bíblia diz, traga à memória o que te dá esperança. Mas em Lucas 7, a viúva ela tem uma fé destruída. E Deus se move na dor materna, na dor das mães. Ele ouve o clamor delas. E ali o profeta Eliseu, ele era um intercessor humano, mas Jesus era a encarnação do próprio Deus. Do próprio Deus, o mediador se tornou o próprio Deus ali. Deus conosco, Deus contigo, nas tuas lutas, nas tuas causas, nas tuas dificuldades, nos teus medos, nas tuas angústias. Eliseu ora e se estende sobre o menino, mas Jesus toca e ordena com autoridade. Essa autoridade Ele te confiou, Ele me confiou. Amém? Da súplica à soberania. Lá Eliseu está no quarto fechado, mas Jesus está numa rua pública. Deus age no secreto, mas Deus também age no visível, porque isso glorifica o nome dele. E nós estamos vivendo esses dias. O menino abre os olhos, o jovem fala, a vida volta e gera testemunho. Lá no quarto da sunamita, a gratidão foi privada. Mas quando ele toca o filho da viúva de Naim, uma mulher anônima na Bíblia. Uma mulher que estava numa cidade maravilhosa, mas que a vida dela tinha sido cercada pelo luto. Todo o povo disse, Deus visitou o seu povo. Que a Alameda possa ser reconhecida como um lugar da visitação do Deus vivo e poderoso, porque o reino está se manifestando entre nós. O reino está se manifestando na tua vida. Muitas vezes não é da nosso jeito, porque Deus tem os seus métodos, Ele tem a sua metodologia, mas a vida está se manifestando. Amém? Em nome de Jesus. E aqui eu quero falar um pouco para você que um coração compassivo em Deus, ele espera no Senhor. Porque Deus não fica distante da nossa dor, Ele entra nela. O Verbo se fez carne e habitou entre nós. Assim como em Naim, Jesus entra no caminho da morte para reverter. E quantas vezes a morte é um sonho. É algo que você se empenhou, que você se dedicou. É algo que você investiu e você viu aquilo parar. Você viu aquilo esfriar. Você está vendo aquilo ser deixado para trás. Mas a palavra de Deus diz que Jesus, Ele se fez carne e Ele veio habitar no meio de nós. No primeiro livro de João, ele diz assim, e eu acho esse texto incrível. Aquele que meus olhos viram, que minhas mãos tocaram, que meus ouvidos ouviram, eles estavam diante de Jesus. O Verbo vivo, encarnado, que desceu. Jesus é a palavra. E nós precisamos conhecer a palavra para poder conhecer Jesus. Por isso João, aonde vai, leva a palavra com ele. Porque
Porque a palavra cura, a palavra liberta, a palavra transforma. Você pode não estar vendo nada, mas se você tem uma palavra, ela se revela e se torna verdade na tua vida. Nós precisamos de uma palavra em tudo quanto temos que fazer, porque Deus não nos esquece. Isaías 49:15 diz assim: acaso pode uma mulher esquecer-se do filho que amamenta? Ainda que eu me esqueça dele, eu todavia não me esquecerei de ti. Quem foi mãe aqui sabe, não tem como esquecer um bebê que mama, porque ele grita sem parar. Ele grita, ninguém quer ficar com um bebezinho que mama para a mãe fazer qualquer coisa. Quem for, leva ele, porque ele não para de chorar. E é exatamente isso que o Senhor está dizendo. Eu nunca vou me esquecer de você. Eu nunca te deixarei. Salmo 34:18 diz assim: perto está o Senhor de todos os que têm um coração quebrantado e salva os contritos de espírito. Irmãos, Jesus é aquele que se compadece de nós. O olhar, a compaixão. A compaixão é a emoção divina que antecede o milagre. E vendo-a, o Senhor se compadeceu dela e disse-lhe: não chores. Imagina você naquele cortejo, entregando tudo que você tinha. Já não tinha marido, agora sem filho. E Jesus para e se compadece. Esse termo no original quer dizer, não é ter pena, mas é algo que vem das suas entranhas. Jesus se colocou na dor dela. Jesus viu a dor dela. E Ele toca na dor dela. Jesus toca na minha dor. Jesus toca na tua dor. Ele não passa sem olhar, não passa despercebido sobre a tua aflição. Não, Ele desce até a dor humana. A compaixão que moveu Eliseu a subir ao quarto do menino é a mesma que moveu Jesus a entrar no cortejo. Irmãos, a sunamita tinha uma aliança com Deus. Ela tinha mandado construir aquele quarto, porque o homem de Deus passava e ele não tinha um lugar para ficar. Então ela construiu em cima da casa dela um quarto para ele descansar. E ela colocou uma cama, uma cadeira, uma mesa e um candeeiro. E quando ele passava para aquela cidade, ele repousava ali. E um dia, ele fica tão agradecido, que ele diz assim: o que a gente podia dar para ela? Ele fala para Geazi: o que nós podíamos fazer por ela? E aí Geazi diz assim: olha, ela não precisa de nada, ela é rica, mas ela não tem filho. E o marido é velho. E aí, ele chega para ela e diz assim: daqui a 1 ano, você vai ter um filho em teus braços. E ela diz: não estou te pedindo nada. Não quero isso. Você vai ter. E aquele menino, ela fica grávida, o menino nasce. Mas um dia o menino está já grande, com o pai, ali na plantação. E ele tem uma dor de cabeça e ele morre. Sabe onde ela coloca o menino? Lá no quarto. Você precisa lembrar da tua oferta no dia da tua aflição. Oferta não é só dinheiro. Oferta é aliança. Aliança. Porque ele tinha dado aquele filho a ela. Eu vou colocar aquele menino em cima da cama. E ela sobe, pega o menino, coloca em cima da cama. Nós precisamos ter ofertas. Nós precisamos ter um memorial. E no dia da nossa aflição, você entra dentro dele. E você clama a Deus. Diz: Senhor, foi o Senhor que me deu. Senhor, foi o Senhor que disse. Senhor, agora ressuscita. E ela vai atrás daquele profeta. E quando as pessoas param ela, porque o semblante dela era aflito, e ela pergunta: o que você tem? Ela diz: está tudo bem. Porque ela não queria dizer
ela não estava escondendo a circunstância, mas ela sabia a quem ela deveria buscar. Ela sabia que aquele que deu era aquele que podia dar conta. E quantas vezes, irmãos, a gente faz tudo, a gente procura todas as coisas, e nós precisamos ir nos médicos e tomar os remédios, e fazer as terapias, e fazer todas as coisas, ir nos juízes, fazer tudo o que precisa ser feito. Mas, em primeiro lugar, nós precisamos consultar o Senhor. Não é depois, é em primeiro lugar. Em primeiro lugar, porque tudo que nós temos veio dEle. Tudo que nós temos veio dEle. E ela vai atrás do profeta. E o profeta diz assim: eu vou mandar o meu moço lá com um bordão. Ela diz: não, eu não saio daqui se você não for comigo. Eu lembrei de Jacó: eu não te largo enquanto você não me abençoar. A nossa fé tem que ser assim. Uma fé que segura Deus. Uma fé que diz: Senhor, eu não me aparto de ti. Eu não saio dos teus pés até que o Senhor me abençoe. Até que o Senhor mude a minha sorte. Até que o Senhor transforme essa causa. Essa é a nossa parte do milagre. Todos os domingos estamos visto testemunhos e falamos de milagres. Mas você precisa ter a sua fé esticada. Como Deus tem esticado a minha. Nós precisamos viver isso. Amém? Em nome de Jesus. Porque Deus é aquele que tem compaixão de nós. Eliseu subiu ao quarto da ressurreição. Jesus entrou no caminho da morte. E ambos mostram um Deus que não recua diante da morte, mas Ele a confronta com a vida. Ele a confronta com a vida. Mas sabe por que muitas vezes não fazemos isso? Porque temos medo. Medo de acreditar, medo do que vão pensar. E se não acontecesse, aí é com o Senhor. Estamos fazendo a nossa parte. Orando, profetizando, crendo, declarando, ofertando. Não podemos parar. E nós temos vivido, nesse tempo, uma grande desesperança. E a humanidade, ela está no cortejo da desesperança. Porque a desesperança, ela aprisiona. Assim como a viúva de Naim, a sociedade moderna carrega seu filho morto, que é a esperança. Há alguns dados da OMS que estimam que 1 bilhão de pessoas vivem em sofrimento emocional. A solidão foi declarada pela ONU como uma epidemia global. Jovens de 15 a 29 anos têm o suicídio como a segunda principal causa de morte no mundo. Queria chamar a Marion aqui. Vem aqui, Marion. A Marion viveu algo extraordinário lá no nosso retiro, um dos muitos milagres que aconteceram. Mas a cura dela foi algo realmente emocional e algo que o Senhor fez poderoso. E eu quero que essa bênção se multiplique sobre a igreja. Amém? Amém. Boa noite, igreja. E a pastora Meg pediu que eu trouxesse esse testemunho. Ele ocorreu no nosso retiro, que ela começou falando. E eu confesso para vocês, irmãos, que eu fui sem muitas expectativas. Nós fomos para lá, eu imaginava que ia ser um lugar muito bonito. Eu conhecia justamente, eu tinha passado a minha lua de mel lá, né? Inclusive até no mesmo hotel que a gente acabou indo. E então 27 anos se passaram, né? Que eu vim aqui antes. E nós nos preparamos para esse retiro. Nós oramos, nós jejuamos. E a pastora Meg falou que era para que nós colocássemos para o Senhor alguns gigantes que nós tínhamos. E eu coloquei alguns gigantes que eu carregava, que eu queria que o Senhor mudasse, fizesse um milagre. Mas essa situação que aconteceu comigo lá, eu não tinha falado para o Senhor. E acho muito interessante o que aconteceu.
nós tínhamos um passeio para ser feito. Isso também é uma coisa importante, porque eu perguntei, nossa, mas por que a gente tem que ir lá para Natal, né, para viver o Retiro dos Sonhos? Esse era o nome do retiro, Retiro dos Sonhos. Mas o Senhor sabia de todas as coisas. E aí, antes eu queria falar para vocês que eu tenho uma história. Eu fui uma criança bem doente. Eu tenho asma há 48 anos. Uma asma incapacitante, muitas vezes. E essa asma, no tempo que eu tinha bastante asma, eu era bem pequena, não existiam recursos como hoje, que tem bombinha, portátil. Quando eu era pequena, eu ia quase todas as semanas para o Hospital Pequeno Príncipe. E eu me lembro que uma das coisas que a minha mãe falava, ela assim, não pode rir muito, não pode rir, porque eu começava a rir e eu entrava em crise. E até teve uma vez, quando meu pai comprou o nebulizador, eu tinha uns 8 anos, quando a gente teve esse nebulizador, ele era portátil, e eu esqueci de levar num retiro da igreja. E, de madrugada, eu comecei a passar mal, e os líderes tiveram que me levar, porque realmente era meio tenso. Então, isso me fez... Eu não corria muito, eu não ria muito. E, além disso, a minha família assim, é de uma família assim, bastante rígida. Existe uma rigidez assim, nas coisas. Eu não começava a ver um filme de comédia, eu nem gostava, porque eu não achava muita graça naquilo, já na idade adulta. E muita dificuldade, assim, até para brincar com os meus filhos. Eu tenho 3 filhos. E quando aquilo começava a ficar assim, muito engraçado, eu sempre me fechava. E voltando ao retiro, e aí tinha o passeio era nas dunas, era um passeio de buggy. E aí nós fomos as últimas a entrar no buggy, e o nosso buggy era o menor. E eu olhei assim, eu falei, nossa, que bom que o motorista era um senhor, mas um senhor bem senhor, assim, 75, mas até parecia mais, né? O sol. E eu falei, ai, que bom, assim ele não vai correr muito. E, com medo daquilo e tal, até tinha falado para a pastora, e eu estava com ela, e mais uma outra amada. E aí eu pensei isso, quando ele começou a descer aquelas dunas, e eu comecei a gritar. E, quando eu comecei a gritar, a pastora começou a rir. E a outra amiga também. Mas, quanto mais eu gritava, mais ela ria, e eu comecei a rir. E o senhor, mal sabia eu que ele era um exímio motorista, ele era um campeão de rally de buggy. Ele foi o mais radical de todos. Ele chegou a descer uma montanha de ré. Os outros buggies iam uma vez, ele ia 3. Ele ia lá de novo, não é verdade? E eu comecei a rir como nunca na minha vida eu ri. E, mais do que isso, eu fui aceita com aquela risada. Ela não parecia inadequada. Eu não fui tolhida. E eu falei para o Senhor, e eu falei para as meninas, esse é um dos dias mais felizes da minha vida. E o Senhor curou aquela rigidez, aquela dificuldade. O Senhor falou para mim, pode rir, filha, você não vai passar mal. E eu sou muito grata ao Senhor por essa cura, porque eu não pedi. Sabe assim, quando às vezes
Você pede tantas coisas, mas você não pergunta, não pede para o Senhor para você ser alegre, para você ser leve. Eu acho que a palavra certa é ser leve. Não era a alegria, era a leveza que me faltava. E você vai vivendo, você vai vivendo. Então, esse é o meu testemunho, que o Senhor ele tem muito mais do que a gente pode imaginar. Eu não pedi para o Senhor, mas eu queria. Uma vez, a pastora, faz muito tempo isso, eu falei para ela, eu queria tanto ser leve. Lembra disso? E é esse o meu testemunho, queridos. Deus abençoe. Deus quer nos dar uma vida leve. Porque Jesus nos prometeu uma vida boa. Ele disse, eu vim para que vocês tenham uma vida abundante. Mas no mundo, vocês vão ter aflições. Então, tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. O ânimo nos leva a vencer. A alegria é uma força sobrenatural. Não é ausência de problemas, de dificuldades, de desgastes, de perdas. É uma força que vem em meio à dor. É uma força que vem. E a alegria é uma das coisas principais que Satanás quer nos roubar. E muitas vezes roubou a muitos com a infância, roubou em traumas, roubou em medos, roubou em angústias. E a pessoa fica ali aprisionada. Aprisionada. Porque Jesus diz, me dá o teu fardo pesado e toma o meu jugo que é leve, que é suave. Jesus é leve, irmãos. Jesus é leve, Ele quer trazer essa leveza essa noite. E eu quero então que você feche os teus olhos agora. E que você pense nesse momento em tudo aquilo que te aprisiona. E que você imagine agora a cruz de Cristo na tua frente. Porque a cruz é o lugar onde tudo foi vencido. Tudo foi vencido. E eu quero que você fale comigo, numa voz audível. E nós vamos colocar cada um desses traumas, cada uma dessas rigidez, cada um desses medos agora na cruz. Porque o diabo não vai mais paralisar a igreja. Ele não vai mais roubar a alegria do Senhor, que é a nossa força. Amém? Em nome de Jesus. Então diga assim, Jesus, eu quero te entregar e quero colocar na tua cruz todos os traumas que eu tive desde a infância, rejeições, medos, perdas. Eu coloco, Senhor, cada um desses sentimentos de aprisionamento, toda essa rigidez que enfraquece o meu coração aos pés da tua cruz. E eu quero quebrar agora sobre a minha vida todo espírito de rejeição, de opressão, de medo que causa enfermidade. Espírito de enfermidade, eu não tenho parte contigo. Eu me desligo de você. E eu coloco agora a cruz de Cristo entre nós. Eu sou saudável. Eu tenho a mente de Cristo. Eu sou forte e corajoso. Porque a alegria do Senhor está sobre mim. Jesus me ungiu com o óleo da alegria. E eu tenho a sua mente. Aleluia. Amém? Aplauda ao Senhor. Glória a Deus. Aleluia. Salmo 42:11 vai dizer, porque está abatida a minha alma, espera em Deus. O mundo vive esse cortejo de desesperança, uma fé fria, um amor adoecido, sonhos sepultados. Mas Jesus é aquele que toca o caixão e diz, levanta tudo que está morto. Jesus faz isso. Cada vez que o evangelho é pregado, a vida interrompe esse contexto de morte. Interrompe. Porque não há nada que Jesus não possa fazer. Não há nada. Quando Ele chega, Ele transforma. Ele toca. Em terceiro lugar, o poder de quem criou todas as coisas através do toque e a voz. O poder que rompe o decreto
de morte. Jesus toca e fala. Em Lucas 7,14, jovem, eu te ordeno, levanta-te. Levanta-te. Quando Jesus chega no meio daquela multidão, ele diz, levanta-te. E eu fico pensando, quantas pessoas aprisionadas dentro de si mesmas, que não se enxergam, que não veem o seu potencial. Quantas pessoas perfeitas, inteligentes, bonitas, e que não conseguem se enxergar. Mas o Senhor tem libertação para cada um de nós. Amém? E o espírito de depressão está vencido na cruz de Cristo. Em nome de Jesus, que nós possamos ser essa igreja, esse povo, essa família, aonde o óleo da alegria do Senhor é derramado. Em nome de Jesus. Gênesis 2:7 diz assim, então formou o Senhor Deus o homem do pó da terra e soprou em suas narinas o fôlego da vida e o homem tornou-se alma vivente. A palavra criadora que sai da boca do Senhor. 2 Reis 4:34 diz assim, pôs a sua boca sobre a boca dele. Eliseu transfere o sopro da vida como a releitura profética lá de Gênesis. Menino morto. Mas ele fala com o menino boca a boca. Porque aquele que um dia soprou o fôlego de vida, agora sopra o fôlego da ressurreição, amém? Sobre a tua casa, sobre a tua família, sobre os teus sonhos. Deus tem o sopro da ressurreição para você. Deus tem o sopro da ressurreição e Ele sopra para ressuscitar vida, ânimo, alegria, vida abundante. É o que Jesus tem para cada um de nós. Para você, vida abundante. Vida abundante. Promessas. Lembrem, Jesus lá em João 11:43, diante de Lázaro morto. Lázaro, vem para fora. A voz de Cristo que abre túmulos. João 1:4 diz, nele estava a vida e a vida era a luz dos homens. A vida era a luz dos homens. O sopro que sai de Eliseu representa o Espírito de Deus, o Espírito da verdade, o Espírito que é inabalável, que nada pode conter. Mas em Naim, naquele cortejo, a própria vida falou com aquele menino morto. Jesus fala, levanta menino. A palavra não apenas intercede, ela comanda a morte. Ela tem o controle da morte. Ela tem o controle da nossa vida. A palavra não é só uma palavra intercessória. É uma palavra que dá ordem ao caos. É uma palavra que muda a tua vida e a minha vida. E é nesse espírito que nós precisamos nos mover. E não nos conformar com aquilo que está morto. Amém? Em nome de Jesus. Hebreus 1:3 diz, sustentando todas as coisas pela palavra do seu poder. E você carrega esse poder de soprar vida aonde você vai, sobre tudo aquilo que está morto, pelo poder que sai da sua boca. Não perca as oportunidades. Ora, profetiza, declara. Às vezes a oportunidade está do teu lado e você pensa, eu vou orar em casa. Não, ora ali. Ora ali, dá ordem àquilo ali. Lembre, a palavra de Deus não intercede somente, mas ela dá ordem ao caos. Dá ordem ao caos. O toque da vida, o toque de Jesus não o torna impuro, porque ele torna pura toda a realidade que toca. Leon Morris disse isso. Porque quem tocasse em alguém morto era considerado impuro. Mas ele é Deus. Deus que interviu na morte. Deus que trouxe o poder da ressurreição para essa terra. Para que nós pudéssemos viver isso. Em nome de Jesus. Jesus não apenas ressuscita corpos. Ele reconfigura
realidades. Ele reconfigura, porque aquela mulher, ela estava deixada à margem do caminho. Ela já tinha feito aquele cortejo quando ela foi levar o seu marido lá para aquele cemitério. Ela sabia que depois que sepultasse, não ia existir mais saída para ela. Porque ela não tinha marido e também não tinha filho. Como ela iria sustentar? Ela ia ter que viver de esmolas. Ela estava entregue à sua dor. E quantas vezes nós passamos as nossas dores sozinhos? Nós não podemos fazer isso. Hoje eu falei para uma irmã que eu amo demais. Não fique sozinha. Estamos aqui, somos uma família. Essa é uma igreja que ama de verdade. A tua dor é a nossa dor. Conte conosco. Não fiquem sós. Não se isolem. Não se isolem. Quando nós nos isolamos, nós ficamos mais frágeis. Eu lembro que quando o Lucas era criança, acho que ele tinha uns 3 aninhos, é o meu filho mais velho, o Lucas. E ele gostava muito de assistir documentários. E ele estava assistindo um documentário onde tinha uma manada de antílopes. E aquela manada tinha alguns filhotes, né? Tinha alguns antílopes mais velhos. E eles iam correndo ali. E, de repente, um grupo de leões começou a olhar aquela manada de longe. Começou a olhar aquela manada de longe e eles foram descendo. E foram cercando. Eles não podiam atacar a manada junto. Porque juntos eles eram muito fortes. Mas foram ficando alguns para trás. Para trás. Para trás. E aí o leão veio e devorou. E eu estava vendo aquilo. E o Senhor ministrou isso ao meu coração. Que muitas vezes isso pode acontecer com o corpo de Cristo. Quando nós nos isolamos pela nossa dor. Hoje o dia está difícil. Hoje a sentença é difícil. Hoje eu estou com medo, eu não vou na igreja. Hoje eu não vou falar isso para ninguém. Eu vou guardar a minha dor. Eu vou dar tempo ao tempo, isso vai passar. Não. Esteja junto. Esteja próximo. Porque juntos, Satanás, que é o leão, que é como um leão ao nosso derredor, ele não vai nos tragar. Amém? Em nome de Jesus. Não viva as suas dores sozinhas. Em nome de Jesus. Jesus é a voz criadora. O poder, Miles Murrow disse, o poder do reino está na palavra do rei. Quando ele fala, a morte não pode continuar. Amém. Glória a Deus. E aqui o poder do secreto. Mateus 6:6 vai dizer, mas ao orar, entre no seu quarto, feche a sua porta e ore ao seu pai que está em secreto. E o seu pai que vem em secreto lhe dará a recompensa. Esses são milagres que vão do privado ao público, de um quarto a uma multidão. Mas há um segredo espiritual quando nós fechamos a nossa porta em intimidade com Deus. Quando nós nos escondemos na palavra do Senhor, quando nós nos escondemos em súplicas, em orações, porque é no secreto que nós nos despimos de nós mesmos, que tiramos as nossas maquiagens, que nos apresentamos diante de Deus com o nosso coração, e aquele coração muitas vezes ferido, entristecido, aquele coração muitas vezes defraudado, que foi enganado. Nós, quando nos apresentamos, a palavra de Deus diz que Ele nos vê. O milagre lá da Sunamita foi feito no secreto. Aquele era um lugar onde o homem de Deus dormia. Aquele era um lugar onde aquele homem que representava a palavra de Deus, a voz profética, descansava. Tenha um secreto. Mas também tenha uma fé em movimento. Tenha uma fé que anda junto com você. Uma fé que não para. Os dias são muito, muito, muito agitados. E eu quero contar uma coisa para vocês. Semana passada, a Fifi, a minha filha, ela me desafia para um monte de coisa. Disse, mãe, vamos fazer boxe?
Digo, o que, Fifi? Não, mãe, vamos fazer boxe, olha, vai ser muito legal. E isso e aquilo. E ela é aquela pessoa que, enquanto você não vai, ela não para de falar. Aí lá vou eu fazer boxe com a Ingrid. E vamos lá. 100 polichinelos. Eu já estava morrendo. Aí comecei, uau, aquela coisa, né? Eu vou conseguir. E aí, eu olho para a garotada junto com a gente. E as meninas faziam assim, ó. Passou os 100 primeiros, elas foram. Nos 200, elas foram. Chegou aos 300 e ela lá. E Deus começou a ministrar o meu coração. Eu acho que eu fui naquela aula só para ouvir isso. Deus disse, a tua fé, ela não pode parar. Porque se na hora que eu parei de pular, de fazer aquele movimento lá do agachamento, eu não tinha forças para voltar. Mas aquelas moças que estavam só... Entende? Então, é um movimento que parece estar parado, mas não está. E a nossa fé precisa ser assim. Precisa ser assim para que a gente não comece igual um foguete. Uau! Ai, daqui a pouco vai lá embaixo. Não! Não! Constante, crescente, constante, crescente. Eu quero dizer para vocês que eu fiquei acabada e acho que não vou voltar. Ela voltou, a Ingrid é assim. Mas eu precisava ver aquilo do Senhor. Porque eu aprendi muito com aquilo. Ele disse, não é a tua performance, é a tua constância. A tua constância. Não performe para mim, eu te conheço. Eu sou do teu coração. Eu sei as tuas fraquezas, a tua limitação. Mova-se em meio à dor. Gente, a minha perna parecia que ia se partir naquele negócio. Aí depois, sem polichinelo, sem agachamento, você tinha que contar. Quando chegava na sua vez, você tinha que contar. E se você não contasse, todo mundo tinha que fazer de novo, só por tua causa. Aí, ó a vergonha da coroa lá no meio das garotadas. Gente, olha, pense na experiência. Mas eu entendi o que Deus queria fazer. E o que Ele queria falar para mim. Constância, Mac. Constância. Constância na fé, constância no jejum, constância na leitura bíblica, constância, constância. Não fique performando em tempos e tempos da tua vida. Seja sempre constante e inabalável. Amém? Em nome de Jesus, constante e inabalável. O secreto traz isso para nós. Em nome de Jesus. O milagre de Eliseu aponta para uma fé pessoal. Mas o milagre de Jesus, ele revela publicamente a chegada do seu reino. Publicamente. Não tem como esconder alguém que carrega o reino de Deus. Não tem. Porque alguém que carrega o reino de Deus, que chega num lugar de injustiça, ela estabelece a justiça. Chega num lugar de tristeza, de morte, ela estabelece a vida e a alegria. Chega num lugar de guerra, de confusão, ela estabelece a paz. O reino está dentro de mim, de você. E nós precisamos nos esforçar para viver isso. A Bíblia diz que o reino é tomado à força. E aqueles que se esforçam vão se apoderar dele. Como é difícil ser justo num mundo de injustiças. Era tão mais fácil ser igual a todo mundo. Era tão mais fácil abrir mão. Não faça isso. Você é filho de Deus. Você é filha de Deus. Estabeleça a justiça. Estabeleça a alegria. Estabeleça a paz. A paz é cara, irmãos. A paz é caríssima. A paz, muitas vezes, você vai se calar, você tendo a razão. Deus não te colocou no meio daquele conflito para você ser conivente com o que está errado. Mas é para você estabelecer a paz. A paz custa caro. Muito caro. Mas quando você abre mão da tua razão pela paz, você é chamado filho de Deus. Filha de Deus. Amém? Jesus disse isso. Bem-aventurados os pacificadores. Eles serão chamados filhos de Deus. Isaías 62 diz, mas sobre ti o Senhor virá surgindo, e a sua glória
se verá sobre ti. Deus visitou o seu povo. Olha aí Jesus fazendo um selfie. Muito legal, amei essa figura. Lucas 7,16. A palavra de Deus vai dizer ali, eu não coloquei aqui. E todos ficaram cheios de temor e glorificavam a Deus, dizendo: um grande profeta se levantou entre nós e Deus visitou o seu povo. O milagre de Naim é uma visitação messiânica. O seu milagre é a prova do toque de Jesus e Deus está literalmente entre o seu povo. Ele é o Emanuel. O Deus conosco em todo o tempo. Ele disse: nunca te deixarei, nunca te desampararei. E quando ele estava para ir embora, ele disse: olha, eu vou ter que morrer, ressuscitar e voltar para o céu, porque lá no céu tem um que é Deus comigo e o Pai. Esse é o Espírito de Deus, o Espírito da verdade. E quando Ele vier, Ele vai ensinar todas as coisas e te convencer de todas as coisas. O Espírito Santo de Deus, o Emanuel, aquele que está com você, Ele mora em você. O que você faz com Ele? Me conta, Ele é só teu hóspede? Ou Ele é teu parceiro? Ele é teu amigo, presente. Você pergunta para Ele coisas extraordinárias. E você pergunta para Ele coisas elementares. O que eu vou vestir, o que eu vou comer, o que eu vou fazer. O tempo todo precisamos consultar o Senhor. Porque o Espírito de Deus, Ele veio trazer a leveza para a nossa vida. Né, Marion? Irmãos, esse dia do passeio de bugre, na madrugada o Senhor me falou assim: hoje é dia de cura e libertação. Amém, Senhor. E hoje é o dia que vocês vão fazer aquele passeio. E aquele foi um passeio de cura e libertação. Teve uma menina que foi curada de pânico naquele passeio. Tantas coisas aconteceram. A Elina teve a sua pele totalmente restaurada, porque o Senhor nos disse que iria limpar a sua pele, como limpou a pele de Naamã. E nós entramos no mar, em Genipabu, com ela, e eu ia entrando, dizendo assim: Jesus, o Senhor vem aqui. O Senhor visitou o seu povo, o Senhor disse que ia fazer. E eu sou aquela que fica olhando, orando e olhando. E ela deu um mergulho, 2 mergulhos, 3 mergulhos. Eu olhava para a pele dela, e 4, 5, 6, 7... Quando ela levanta, eu tenho um combinado com Deus, irmãos. Eu digo assim: Senhor, tudo que o Senhor me falar, seja em sonhos, seja em visões, seja no meu coração, me dá uma palavra bíblica, para eu não pensar, para o meu coração não me enganar. E quando a Elina estava descendo no 5º mergulho, o Senhor me deu aquele texto lá, daqueles leprosos que iam, enquanto eles iam caminhando com Jesus, eles iam sendo curados, lembram? E a pele dela já saiu diferente, mas as eczemas ainda estavam lá. Mas no final do dia, a pele dela não tinha nada. E quem viu o testemunho dela aqui, parecia que ela estava tão maquiada, porque ela é linda, a Elina é linda, mas a pele dela estava linda, brilhava, 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 porque Deus é bom. Deus é bom, mas se a gente podia pensar: Deus, que maluquice, entrar no mar em Genipabu. E olha o que eu pensei, porque a água naquela região, ela é mais salgada do que em outros lugares. Por quê? Porque ela está muito próxima da linha do Equador. Então o sol é muito mais forte. Então a salinização é muito, o teor de sal é muito grande. Lá é onde tem as salinas de sal. E na hora que a gente entrou, eu pensava: gente, isso vai arder a pele da Elina. Vai arder a pele da Elina. Eu dizia assim: está ardendo? Ela: não. Está ardendo? Não. Não. Bendito seja o Senhor, que redimiu e nos visitou com graça, com cura e com libertação. E é isso que o Senhor tem para você essa noite. Eu queria que você se colocasse de pé. E nós vamos orar. Porque quando o céu se curva sobre a terra, quando Deus chega, o desespero se cala, o choro cessa e a morte ela perde a sua força.
E eu quero, nesse momento, aonde nós vamos orar, eu quero chamar aqui as mulheres do Ministério Wonders, as ministras de intercessão, e elas vão ficar aqui na frente, e elas vão orar por você. Aqui estão as pulseiras da nossa campanha de milagres. A pulseira não cura. A pulseira não é um objeto de sortilégio. Amém? A pulseira é para você lembrar que você tem uma aliança com Deus. Amém? E quando você lembrar, quando você olhar para ela, você vai lembrar e você vai orar novamente. Amém? Meninas, podem vir. Fiquem aqui na frente. Nós vamos orar agora por aqueles que querem viver uma cura. Por aqueles que querem viver uma restauração. Por aquela que precisa desse toque de Jesus para viver o impossível, para viver o sobrenatural, para viver a transformação. Amém? Em nome de Jesus, nós vamos adorar o Senhor. E você pode vir aqui. Me escutas quando clamo. Venham. Mova-se. E acalma o meu pensar. Vem trazer o teu sonho perdido. As impossibilidades. O casamento destruído. Os medos, as angústias. Vem aqui. Jesus está aqui. Nossos pastores também. Ore pelas pessoas. Amém. Nada é impossível para ti, Senhor. Levanta as tuas mãos aos céus. Jesus, obrigada porque o Senhor entrou. E o Senhor é aquele que tira a morte, Senhor. O Senhor tira a morte, o Senhor tira a esterilidade, o Senhor tira a falência, o Senhor tira o medo, o Senhor tira a confusão, o Senhor tira a enfermidade, o Senhor é aquele que tira os vícios. Aonde o Senhor chega, a glória do Senhor é vista, Pai. A vida é vista, Espírito Santo. Toma a tua igreja agora nas tuas mãos, toca em cada mão, toca em cada coração, vai nos lares agora, todas as doenças neurológicas, aquilo que a ciência não sabe, toca agora, Jesus. Passa teu sangue, Jesus, porque o teu sangue tem poder para curar, o teu sangue tem poder para libertar. Em nome de Jesus, sonhos que estavam mortos, engavetados, ministérios, que haja vida. Em nome de Jesus, Espírito de ressurreição, o mesmo Espírito que levantou Jesus dentre os mortos, sopra teu vento de esperança sobre a Alameda, sopra teu vento de esperança sobre todo o que nos assistem agora. Aonde essa palavra chegar, receba o toque de Jesus, receba o poder criador da voz de Jesus. Manifesta, Pai, o teu poder, renova a fé, renova a alegria do teu povo. Vai nos lares agora, Senhor, desfaz a confusão, desfaz agora, Pai, em nome de Jesus. Tira, Senhor, esses papéis da mão do juiz, Pai, em nome de Jesus, Deus. Pai, tudo que está empancando a vida dos teus filhos, que está parando, que seja liberado, em nome de Jesus. Ah, Senhor, derrama da tua graça, derrama do teu poder sobre a tua igreja. Nós te louvamos, Senhor. Nós te agradecemos, porque tu és o Deus do impossível. Louvamos o teu nome, Pai, em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aplauda o Senhor. Louvado seja teu nome. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti e te dê a paz, te dê a alegria, te dê a força, te dê a provisão, te dê a cura. Que você leve a cura para a tua casa. Quando você chegar em casa, estende a tua mão. Ela foi ungida pelo Senhor. Estende a tua mão sobre o que está morto, e o Senhor vai te visitar com ressurreição. Amém? Em nome de Jesus. Vão na paz. Amo vocês no Senhor. Se alguém aqui tiver mais algum pedido, fique aqui que nós vamos orar.